Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Só um momentinho, fazer um rápido ajuste e a gente inicia oficialmente a nossa live. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prontinho. Então é isso. Fala, pessoal, Jonatas falando aqui com vocês. Estamos iniciando mais uma live Descomplicando. Na live anterior nós falamos como ter autonomia nas tomadas das decisões. E quantas vezes você, para não sentir culpa, medo, outros sentimentos difíceis, toma decisões que muitas vezes trazem alívios desses sentimentos, porém te distancia de viver de uma forma que realmente você deseja, né? Então, só um minutinho, alguma situação aqui para a gente estar resolvendo? Vamos passando. Bom, nosso diálogo seguiu por aí. Você que está chegando agora, vamos aguardar um pouquinho. Tem alguma atualização a ser feita aqui? Volta aí. Bom, então é isso, né, pessoal? Quantas vezes, só repetindo aqui, recapitulando, para a gente dar continuidade à nossa live Descomplicando, né? Quantas vezes, para não sentir culpa, para não sentir medo, ou outros sentimentos difíceis, a gente acaba tomando algumas decisões para ter alívios. Só que muitas vezes esses alívios até chegam até nós, né? Chegam até nós. Porém, a gente acaba se distanciando de viver uma vida como realmente nos importa, justamente porque essa decisão para não sentir essa experiência dos sentimentos difíceis é a mesma decisão que nos afasta de uma vida significativa. Nosso diálogo, então, foi por aí. E para você que está chegando aqui agora, meu nome é Jonatas, como eu falei aqui anteriormente, sou psicólogo, sou especialista em saúde mental, com formação em ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. Isso mesmo, é através dessa ciência que eu acabo baseando o meu método, tanto para as intervenções clínicas, como também para o nosso conteúdo, para os nossos diálogos aqui nas nossas lives. Então, todas as quartas, às 19h30, nós estamos aqui com a live Descomplicando. Nós falamos sobre ansiedade, esse é o nosso recorte, esse é o nosso foco, e temas correlacionados. Então, nós temos conteúdos no YouTube, no nosso Instagram. É só você digitar Jonatas Amaral M, tudo junto, que você vai poder acompanhar esses nossos conteúdos, o que nós postamos até aqui. E se você tiver alguma dúvida, desejar fazer algum comentário, isso é muito importante.
porque vai fazer com que eu me aproxime ainda mais da sua realidade, da sua vida. Isso facilita aqui a nossa caminhada, a nossa jornada, porque eu vou poder produzir conteúdos e assuntos que com certeza terão realidades mais próximas da sua vida, e acredito que assim a gente vai poder agregar ainda mais, tá certo? Então aproveita, se está te ajudando, se está fazendo sentido para você que já está me acompanhando, aproveita e compartilha também com os amigos, grupos das famílias, e isso com certeza vai estar ajudando também essas pessoas que vão receber tudo que nós estamos trabalhando, dialogando ao longo dos nossos encontros, tá certo? E também dos conteúdos que lá já estão. Faça a sua inscrição no YouTube, me segue aqui no Instagram. Como eu falei, isso pode ajudar e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Tudo bem, pessoal? Olha, informação não pode ficar presa. Vamos compartilhar, tá certo? Quanto mais gente a gente alcança, mais gente a gente vai estar ajudando, beleza? Então, para você que está chegando, mais uma vez, boa noite, bem-vindos a todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo e já quero deixar aqui o meu grande abraço para Gisélia, né, mais uma vez aqui conosco. Boa noite. Também com a Débora, com Isa, né, Dona Vone, Ivoneide aqui também com a gente. Muito obrigado pela presença. Josué, grande nutricionista, que inclusive fez uma live aqui conosco e agregou bastante nos conteúdos e em todas as informações que ele trouxe, quando nós falamos sobre a alimentação e os impactos dela na experiência da ansiedade, né? Então é isso, pessoal chegando aí, muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? Olha, o tema de hoje é como a autocompaixão pode te ajudar na experiência de sentir ansiedade, né? Então, você é ensinado o tempo todo a ter tudo sob controle. Eu também. A sociedade meio que nos obriga a isso, nos ensina isso. Inclusive as suas emoções. Você é ensinado o tempo todo a ter controle sobre as suas emoções. Eu acredito que você já passou por aquela experiência de talvez estar ou muito chorosa ou muito nervosa e alguém chegar e falar, se controle, né? Então, controle isso aí que você está sentindo. É natural que a nossa cultura acabe, de certa forma, ensinando ou querendo nos ensinar esse controle. Mas quando algo sai desse controle, inclusive as nossas emoções, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é frequente, né? Pois nem sempre nós conseguimos ter tudo nas mãos, tudo da forma como nós desejamos, funcionando como nós queremos. Então, frequentemente, sai do nosso controle muitas situações. E com isso, as nossas emoções também. Geralmente, isso acaba gerando, né, um sofrimento. Me perdoe a redundância, mas é muito por aí, né? Gera um sofrimento. E aí, eu pergunto para você, o que você faria com uma pessoa muito amada, uma pessoa muito amiga, que está passando por um momento de sofrimento? Como você iria tratar essa pessoa? E se você fizesse o mesmo com você? Você pensou aí qual seria a sua ação diante dessa pessoa que você ama, diante de uma grande amiga, um grande amigo, passando por um momento difícil, por algum tipo de sofrimento, ou até mesmo pela experiência da ansiedade, e quando a gente não sabe lidar com essa experiência, isso acaba gerando alguns transtornos. Como é que você trataria essa pessoa? Agora, eu queria que você pensasse o que poderia acontecer se essa mesma ação você dirigisse para você mesma. O que poderia mudar na sua vida? Essas perguntas nós colocamos inclusive no nosso post, né, de ontem, justamente aqui para essa live e para esse momento. Nós disparamos essas perguntas e eu queria estar trazendo aqui porque nós vamos falar sobre isso, nós vamos responder a essas perguntas,
Mas desde já eu queria que você pensasse um pouco sobre essa realidade ou essa possibilidade. Autocompaixão é um tema que tem crescido bastante. Eu não sei se para você que está chegando aí e que está me assistindo nesse momento é um assunto novo, mas na verdade nos últimos 10 anos, só para você ter uma ideia, esse tema de autocompaixão teve um aumento de 4.000% em publicações de artigos. Então as pessoas estão estudando sobre isso, estão publicando muito material sobre esse tema pela sua eficácia, porque acaba ajudando a você, o ser humano, a lidar com as suas emoções. E eu trago para você aqui em primeira mão, tá certo? Esses artigos que falam sobre a autocompaixão é tão relevante porque tem servido bastante para uma produção de resiliência na vida do ser humano, tem aumentado a qualidade de vida, reduz o estresse, consequentemente também tem ajudado bastante com a experiência da ansiedade e tantas outras coisas, né? Então, nesse momento é muito oportuno a gente falar sobre a autocompaixão e como ela pode ajudar na experiência da ansiedade. E eu espero que fique muito claro para você, porque muitas vezes quando a gente fala da autocompaixão, a gente já traz aquele conceito de dicionário, né, que seria talvez você ter uma autopiedade com você mesmo. E eu queria mostrar que a autocompaixão vai além disso, tá certo? Eu não sei se você, por exemplo, já teve a experiência de visitar o mar, mas possivelmente, pelo menos pela TV, você já viu. E o mar, geralmente também ou frequentemente, tem ondas, né? Nós, humanos, nós não podemos controlar as ondas, mas nós podemos aprender a surfar nessas ondas. E o que é que eu quero dizer com isso? Para a gente começar a aprofundar o nosso tema de autocompaixão. Nós não temos controle sobre o nosso sentir ou pensar, mas nós podemos aprender a lidar com eles. Na verdade, você que me acompanha tem visto que a tentativa de evitar sentimentos difíceis que a ansiedade gera e também pensamentos acaba por gerar ainda mais sofrimento. Por exemplo, um relacionamento que gera uma ansiedade ou ciúmes são sensações e sentimentos difíceis de serem sentidos. E aí, para você deixar de sentir, para você evitar essa experiência, você decide por acabar o relacionamento. O relacionamento era importante para você, mas para deixar de sentir ansiedade ou ciúmes, que nós estamos dando aqui como exemplo, você se distancia do relacionamento em troca do alívio. Mas a vida deixa, pelo menos nesse contexto, de ser significativa para você. Porque enquanto você tem o alívio dos ciúmes ou até mesmo da ansiedade que esse relacionamento estava gerando, você está se distanciando de ter uma interação, de ter um relacionamento que de fato é relevante na sua vida. Você pode inclusive dar início a uma vida mais solitária. É claro que esse exemplo que eu estou trazendo, eu não estou defendendo que você deve ficar em um relacionamento a todo custo, mas a partir do momento que há um significado na sua vida, a partir do momento que isso é valoroso na sua vida, aí acaba gerando um sentido quando a gente fala de compreender os sentimentos, por que eles estão aí, ao invés da gente partir para o alívio, para evitação, ou seja, eu não quero sentir, e aí a nossa atitude distancia daquilo que na verdade é relevante, né? Então, perceber os sentimentos e pensamentos, compreender por que eles estão ali, faz toda a diferença. Agora, existe também uma diferença quando a gente percebe e quando a gente compreende. Porque sentir e estar presente esses sentimentos é muito real. Mas não ser guiados ou guiadas por esses sentimentos, ou até mesmo pelos pensamentos, e sim você agir em função
daquilo que realmente te importa, daquilo que você não negocia na sua vida, justamente pelo nível de importância, é que vai fazer toda a diferença. Então deu para pegar? Ficou claro? Ou pelo menos tem ficado claro até aqui? Então quando a gente fala desse tema, a gente começa então pela compreensão de sentimentos e pensamentos que nós temos, que faz parte da nossa vida e que nesse contexto específico são sentimentos e pensamentos difíceis. Mas Jonatas, por que você não fala de outros sentimentos e pensamentos agradáveis? Porque esses a gente já tem uma flexibilidade, a gente já sabe lidar. A cultura não nos ensina da maneira correta a lidar com sentimentos e pensamentos difíceis. É por isso que frequentemente nas lives eu estou trazendo e falando muito mais sobre eles. Parece até ser óbvio, né? Essa questão de compreender pensamentos, compreender os sentimentos e não necessariamente sermos guiados ou você ser guiada por esses pensamentos, esses sentimentos a partir do momento que eles vão afastar você de uma vida que realmente você quer viver. Só que na prática não é tão simples assim. Se você parar para pensar hoje no seu dia, você provavelmente pensou bastante. Você também sentiu muita coisa. Pensamentos e muitos pensamentos foram até você ao longo do dia. Porque na verdade nós pensamos muito mesmo. Nós também sentimos muito. Muitos sentimentos nos visitam. Mas frequentemente nós só estamos reagindo a eles e nós não estamos percebendo quando eles chegam, quando eles estão presentes. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vamos começar por um pensamento. As pessoas não gostam de mim. Vamos supor que a sua mente fala isso para você. Então você começa a viver dessa forma, muitas vezes se distanciando das pessoas, sendo que a interação e que pessoas, gente ao seu redor importa para você. Mas por conta daquilo que a mente está falando para você, ou seja, as pessoas não gostam de mim, você acaba reagindo a esse sentimento, já se distanciando e deixando de interagir. Isso é uma reação. Você não está percebendo o pensamento. Você simplesmente está reagindo a ele. Você vê o mundo pelas lentes do seu pensamento. Você, se não usa óculos, com certeza você conhece alguém. Então, quando você bota um óculos, e ali tem as lentes, obviamente, aquilo faz com que você enxergue o mundo através daquelas lentes. É como se não perceber os pensamentos e os sentimentos, apenas reagir a eles, é como se você estivesse vivendo justamente por essas lentes. Você olha o mundo através dessas lentes. É aquilo que a mente te fala e é aquilo que você está sentindo. Você acaba simplesmente reagindo a tudo isso. E olha, eu não estou falando aqui que é para a gente evitar o pensamento, que é para a gente evitar os sentimentos, senão eu estaria entrando em contradição com o que nós falamos no início. Eu não estou falando aqui em mudança de pensamento ou de sentimento, eu estou falando de compreensão. Por que esse sentimento está aí? Por que esse pensamento está aí? E quando eu tenho essa compreensão e começo a perceber, eu começo também a ter uma liberdade de escolha. E o pensamento, ele pode até estar certo, ele pode inclusive ser coerente, mas a questão é que obedecer seu pensamento não faz você viver como você gostaria na sua vida. Que nesse sentido seria, por exemplo, estar com pessoas, interagir com pessoas. Tá ficando claro? Então, pessoal, não perceber, olha bem aqui para mim e atenta para isso. Não perceber só faz a gente obedecer.
E obedecer pode nos levar a viver de uma forma que nós não queríamos. Então, quando você percebe e não obedece, você tem a liberdade de ser quem de fato importa para você ser, para viver a sua vida como você deseja. Mas quando você não percebe, quando você não compreende esses pensamentos, esses sentimentos, simplesmente você reage, você está obedecendo e essa obediência pode te distanciar de uma vida que realmente importa. É por isso que eu dei o exemplo de um relacionamento que gera ciúmes, que gera ansiedade, e aí você só reage à ansiedade, você só reage aos ciúmes. De que forma? Acabando com o relacionamento. Porque aí você sente um alívio, mas ao mesmo tempo, ao acabar com o relacionamento, você se distancia, obviamente, dessa pessoa, dessa interação, e pode iniciar a partir daí uma vida solitária. Ou seja, a decisão por obedecer aos sentimentos e aos pensamentos te distanciou de uma vida que realmente você gostaria. Agora, se você percebe a ansiedade, se você percebe os ciúmes, compreende porque esses sentimentos e sensações estão ali, você pode então, ao invés de obedecer, abrir espaço para esses sentimentos e sensações. É como se você dialogasse, falasse, eu entendo por que você está aqui. Na minha história, muitas vezes, olhando para a minha história de vida, eu até precisei sentir o que eu estou sentindo, porque talvez você tenha uma história que você foi abandonada, talvez você tenha uma história um histórico onde alguém disse para você que iria te buscar em algum lugar, na escola, desde ali de pequenininho, e essa pessoa não apareceu. Né? Então, quando você teve o vínculo com alguém, para não perder essa pessoa, você aprendeu a sentir ciúmes. Né? Então, vai depender muito da história, mas quando a gente começa a compreender, você fala, eu sei porque você está aqui. Eu compreendo porque você está aqui. Mas eu não preciso te obedecer, porque te obedecer eu não vou me tornar a pessoa que realmente eu desejo, muito menos viver a vida como realmente eu quero. Então, abrir espaço significa, enquanto vocês estão aqui comigo, eu posso decidir quem de fato eu quero ser e o que eu quero viver. E eu escolho, por exemplo, continuar no relacionamento. Entende como isso dá uma autonomia, entende como isso dá uma liberdade de escolha. E quando você tem a clareza do que importa para você, te ajuda você a se comprometer com isso e ter uma vida significativa. Então, a gente começa a falar sobre autocompaixão a partir do momento da compreensão e do entendimento de sentimentos e pensamentos que estão ali presentes. Né? Então, mais uma vez, veja que eu não estou falando aqui para você mandar embora seus pensamentos ou seus sentimentos. Isso seria te convidar a entrar em uma briga, e essa briga com a sua subjetividade, que são suas emoções e os pensamentos, não iria sobrar mais espaço para você viver a sua vida de uma forma que realmente importa para você. A briga seria tão intensa que iria ter todo um espaço preenchido na sua vida simplesmente para não sentir ou para não pensar. E isso, consequentemente, iria deixar sua vida extremamente restrita. O que eu estou te convidando aqui, através desse conceito da autocompaixão, é você perceber, é você poder notar pensamentos e sentimentos. E isso começa se percebendo. Isso começa notando a você mesma. Tá certo? Então, para ter compaixão por você mesmo, primeiro você precisa se perceber. Para você ter compaixão por você mesmo ou por você mesma, primeiro você precisa se perceber. E eu queria que você olhasse aqui para mim atentamente, agora, para tudo que você está fazendo aí. Daqui a pouco eu vou, inclusive, interagir um pouquinho mais aqui com vocês, tá? Quero me aproximar e ler aqui os recadinhos, né? E saber também quem chegou mais aqui conosco, tá bom? Que está aqui com a gente. Mas nesse momento, para tudo aí e olha aqui para mim. Eu queria que, nesse momento, olhando para mim, queria te fazer uma pergunta.
O que é que você está pensando nesse exato momento? Talvez passe pela sua cabeça: eu não vou aprender tudo isso, é muita informação, eu acho que eu não vou aprender, e se eu não aprender, não vai ter como eu lidar com as minhas questões. É muita coisa. Eu vou desligar, eu vou fazer alguma outra coisa. Ou talvez passe pela sua cabeça: será que isso é para mim? Ou talvez você me escutando aqui, a sua mente te levou para o que você tem que fazer daqui a pouco. Ou até mesmo lembrou a você algo do passado ou o que você fez durante seu dia. Sinceramente, eu não sei, mas eu queria que nesse momento você pudesse simplesmente notar o seu pensamento. Olhando para mim, note o que você está pensando agora. Em cima disso, eu queria que você também pudesse perceber algo em você. O que você está sentindo? O que é que você está sentindo? Eu, por exemplo, posso falar aqui claramente para você. A minha cabeça está aqui. Será que eu estou sendo claro? Essa informação está chegando bacana para as pessoas. E o que eu estou sentindo é um misto. Um misto de sentimentos. Alegria por estar fazendo algo que eu gosto, porque é significativo para mim, e um pouco de nervoso, justamente porque isso importa. E você? O que é que você está sentindo? Talvez você fale assim para mim: eu nesse momento, ansiedade. Sabe por quê? Porque eu estou depositando muita esperança nas lives. Elas têm sido tão importantes porque eu quero aprender a lidar com as minhas emoções, então eu me percebo ansioso. E aí, nesse momento em que tudo isso está acontecendo, eu queria que, agora mesmo, sabe, mesmo com vergonha, não supor que vergonha está aí do teu lado, talvez um constrangimento esteja aí agora com você, do seu lado. A gente não precisa se livrar da vergonha, a gente não precisa se livrar do constrangimento, mas eu queria te convidar a praticar coragem. E lembra que a gente falou que coragem não é a ausência de sentimentos difíceis, como o medo, como a vergonha, mas mesmo na presença desses sentimentos, é a gente tomar uma decisão e agir conforme aquilo que importa pra gente. Então eu queria que nesse momento você praticasse a coragem, e essa coragem seria agir na presença da vergonha e do constrangimento, escrevendo aqui pra mim o que você está pensando agora e o que você está sentindo nesse momento em que você está me assistindo. Queria que essa coragem que a gente falou, inclusive, em algumas lives, e inclusive na prática, o que a gente está tratando aqui, afinal de contas, é abrir espaço para sentimentos difíceis enquanto a gente se torna o que a gente deseja ser, para fazer algo que é significativo, para fazer algo que é importante. Então, nesse momento, eu queria te convidar a isso. Abre espaço aí nesse momento para sentimentos difíceis. Talvez a sua cabeça fale: mas se eu botar isso, eu estou vendo que tem gente conhecida aqui na live, pode pensar isso ou aquilo de mim. Tudo bem, a sua cabeça está tentando te proteger dessa vergonha, está tentando te proteger de um constrangimento. Deixa ela falar enquanto você age de uma maneira que realmente importa para você. E fala aqui para mim, eu vou olhar aqui agora o que é que você está pensando e sentindo. Beleza? Vamos lá? E aí eu vou aproveitar e mais uma vez falar com vocês, né? Isso para mim é um privilégio muito grande, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Natson, né? Um grande abraço. Viviane, Kati, obrigado aí pela tua presença. Tia Zene, sempre aqui acompanhando a gente. Falei da Isa, né? Dan, que também entrou aí agora. Sheilinha, minha cunhada, um grande abraço. O pessoal tá aqui, né, nos acompanhando. Inclusive, obrigado pelo retorno, viu, Gisele? Ela colocou aqui, ó, tá ficando claro. Muito obrigado. E mais uma vez interagiu aqui comigo, né? Tô pensando no que eu vou fazer amanhã. Perfeito, perfeito. Muitas vezes na sua história de vida,
por viver talvez em um momento de instabilidade, a sua cabeça precisou antecipar o que você precisa fazer para você se planejar e para você com isso se proteger de possíveis sentimentos difíceis, sensações difíceis. Então a sua mente está trabalhando, né, de uma maneira natural. Só seria um problema se fizesse com que você se distanciasse de viver algo que é importante para você e o que está acontecendo aqui agora. Mas se você tem essa habilidade de notar, como você está notando aí a ponto de escrever para mim, e ao mesmo tempo está comprometida com aquilo que é importante para você aqui agora, isso não seria um problema, mas na verdade natural a sua mente está trabalhando assim. Mas olha que interessante, você está notando. Sabe o que nós falamos aqui? Durante o dia isso acaba acontecendo o tempo todo, mas frequentemente a gente só está reagindo, a gente não para notar. E a partir do momento que vocês estão escrevendo aqui para mim, vocês estão notando o que a cabeça está falando e notando o que vocês estão sentindo. Quando você nota, isso dá liberdade de escolha para aquilo que você deseja fazer. E quando está muito claro aquilo que é importante na sua vida, existe uma possibilidade bem maior de você se comprometer com isso e aí ter uma vida significativa. Que talvez nesse momento é obter informação, é poder interagir aqui com pessoas, comigo, enfim. Né? Então, seguindo aqui a Natos botou, né? Sinto rejeição de pessoas que amo como filha e tenho que lutar por isso. Né? Então, um sentimento difícil que está visitando nesse momento, né? A Natos, né? Enfim, desculpa, acabei lendo aqui depois. A pessoa pediu, né, para manter o sigilo. Desculpa porque o comentário veio primeiro, tá? Uma outra pessoa aqui, sinto a dificuldade de ser um adolescente cristão na escola e a ansiedade de sempre estar sob pressão, né? Então, olha só, vocês estão percebendo os sentimentos que estão aí com vocês. Isso é muito interessante. E também os pensamentos que estão visitando, né? E por fim, nosso último comentário aqui. Tenho muitas vontades, mas ao mesmo tempo eu desisto. É o comentário aqui da Isa, né? Então, muitos desejos, mas ao mesmo tempo desiste. Talvez o desistir seja uma forma de tentar se proteger, de tentar algo e se proteger, por exemplo, de uma frustração, de uma tristeza que pode gerar o tentar e não conseguir, né? Mas é interessante que nesse momento, necessariamente o que eu queria era simplesmente fazer esse exercício da percepção, de poder notar. Será que você faz isso ao longo do seu dia? Será que fica claro para você o que você pensa e o que você sente no decorrer do seu dia? Porque muitas vezes, repito, a nossa reação, simplesmente reagir a pensamentos e sentimentos, pode nos afastar de algo que é extremamente significativo, né? Já pensou? Se simplesmente eu reajo aqui, por exemplo, Jonatas, você não está sendo suficiente, a minha mente falando isso, e a minha reação for, poxa, se eu não estou sendo suficiente, é melhor encerrar por aqui. E aí eu me distancio de algo que é significativo, que é poder ter esse diálogo aqui com vocês e poder de alguma forma ajudar, mas perceber que a minha cabeça está falando isso, talvez para me proteger de um constrangimento das pessoas falarem isso aí tá horrível. Perceber faz com que eu, enquanto você, cabeça, tenta me proteger, eu decido ser quem eu desejo para fazer aquilo que de fato importa para mim. Olha como isso dá autonomia, olha como isso nos dá uma liberdade, uma abertura de poder viver a nossa vida de uma maneira que importa, né? Agora, voltando para cá e seguindo o que nós estamos falando, né? Quando a gente fala então sobre a autocompaixão, é falar também sobre a humanidade compartilhada, tá? Então assim, segue comigo, tá? Que eu vou estar descomplicando para você, porque talvez é a primeira vez que você ouviu sobre humanidade compartilhada. Você já deve ter notado, você que vem me acompanhando há algum tempo, que eu gosto muito de falar também das minhas experiências. Inclusive, eu acabei de fazer isso aqui, né, falando sobre as minhas próprias experiências. E acredito que você tem notado, né?
A grande maioria das pessoas acabam muitas vezes vendo um psicólogo, um profissional da psicologia, como um ser que é totalmente resolvido. Mas todos nós temos marcas. As nossas vidas nos deixam isso. Inclusive eu, que sou psicólogo. Inclusive você, que nesse momento teve coragem de compartilhar a sua intimidade aqui, de falar dos seus sentimentos, de falar daquilo que você está pensando. Eu acredito que você tem as marcas. Nós temos marcas, não é? Nós temos essas marcas na vida. Mas quando eu compartilho essas minhas marcas, as minhas experiências com você, e geralmente, como eu falei lá no início, as experiências difíceis, eu tenho um desejo. É que isso gere em você acolhimento para com você mesmo. Todos nós que estamos aqui hoje, juntos, nessa live, nós temos marcas, nós temos experiências de sentimentos difíceis, de pensamentos difíceis. Nós passamos por situações que geram esses pensamentos e sentimentos, inclusive. Todos nós. Porque nós somos humanos. E quando compartilhamos nossas experiências, nós alcançamos outros humanos. Nós olhamos como humanos a nós mesmos e nos acolhemos. Eu já tive, por exemplo, a experiência de um determinado atendimento, na verdade em vários, mas de poder falar abertamente para a pessoa que estava atendendo, virar e dizer assim: olha, nesse momento eu estou com medo. Eu estou com medo de falar o que eu tenho para falar para você e eu não sei como é que vai ser a sua reação, mas como eu quero ser o melhor psicólogo para você, eu vou abrir espaço para esse medo e vou falar o que eu tenho para falar. Ou seja, eu vou ser o psicólogo que eu desejo ser. E mesmo com o medo presente, eu me tornar o profissional que eu gostaria de ser naquele atendimento. E quando eu falo sobre isso, a pessoa vira e fala: eu também sinto medo. Também tem momentos que eu fico com muita tensão. Isso é humanidade compartilhada. Isso é você olhar e dizer assim: olha, eu não estou só. Sentimentos me visitam, mas eu não estou só. Isso acontece também com outras pessoas. É claro que cada um sente na sua proporção, na sua intensidade e vai agir e lidar de acordo com a sua experiência, com a sua história de vida. Mas, frequentemente, a humanidade compartilhada nos ajuda a olharmos para nós mesmos como humanos que nós somos. Lembra no início da live quando eu falei que muitas vezes a cultura vai ensinando para a gente a tudo tem que estar sob controle? E que muitas vezes nós não temos tudo sob controle e isso gera emoções e sentimentos e pensamentos difíceis. Você lembra que eu falei isso? Então, isso acontece porque nós somos humanos. Isso acontece porque você é humana. E é interessante, que eu não sei se já aconteceu, mas quantas vezes você é dura, e porque talvez você aprendeu mesmo a ser dessa forma, com você mesmo. Eu não deveria sentir ansiedade. Eu sou fraca. Eu não consigo. Como se você sentisse porque você quer sentir. Como se você pensasse porque você quer pensar. Quantas vezes isso já aconteceu? E daí você começa a travar uma briga com a sua subjetividade. E quando eu falo da subjetividade, eu estou falando das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E aí quando vai ver, dentro dessa briga, que você está ali: eu não posso ser assim, eu não quero sentir isso, eu não quero pensar nisso, eu não deveria estar pensando nisso, e que essa briga está aí, amanhã passou, a tarde passou, o dia passou, e você não viveu da forma como realmente importa para você. Nossa, Jonatas, você falando assim me fez até sentir culpa. Eu estou me sentindo culpada. Olha, se você sentiu culpa,
É porque a culpa fala da importância que tem a sua vida e que você não está vivendo como você deseja. Se você não está vivendo sua vida como importa para você, a culpa só está te sinalizando isso. E eu te digo mais, o problema não é sentir a culpa. O problema é o que você faz quando você sente. Se você faz tudo para que ela vá embora, se na presença dela você acaba fazendo de tudo para que não sinta, você pode estar se distanciando da sua vida. E ela está te sinalizando exatamente isso. Porque quando eu falo essas coisas e que talvez fez com que você lembrasse da sua vida, e você falou assim, poxa, eu me sinto até culpada, é um sinal. Pode ser um sinal, pode ser uma informação de que você não está vivendo a sua vida como realmente você deseja e tem coisa importante passando por ela. Agora, se na presença da culpa você volta para o que ela está sinalizando, ou seja, você vive a sua vida de uma maneira que te importa, aí sim não é um problema. Porque mesmo na presença da culpa, você se compromete com a vida que você quer viver. E aí note que quando eu estou falando isso, eu estou falando mais uma vez de notar a culpa e de compreender a culpa. E isso te leva para uma decisão de viver a sua vida como realmente importa. E eu te pergunto, qual o seu compromisso para com você mesmo? Qual tem sido o compromisso para com você mesma diante da sua vida? Então, compartilhar a nossa humanidade, repito, traz a sensação de que você não está só. Saber que nós somos humanos e não estamos sozinhos nos ajuda, inclusive, a termos abertura para esses sentimentos e pensamentos que são difíceis. E quando nós temos essa abertura, nós diminuímos essa briga com o que nós estamos sentindo e pensando. E se nós diminuímos essa briga, sobra espaço para a gente voltar para a nossa vida e preencher esse espaço com realmente aquilo que nos importa. Olha que interessante. Se você não coloca ansiedade em você, por que você briga para tirar o que você não colocou? Mas talvez tenha sido essa exatamente a sua luta. Você que falou aqui, inclusive compartilhou comigo de sentimentos difíceis por não ter alguém que você ama reconhecendo você, reconhecendo o seu amor. Você que falou aqui que muitas vezes tem sido muito difícil nessa fase da adolescência enfrentar todas as pressões que o ambiente tem colocado até você. Imagina aí se você começa, então, por conta do contexto, ou seja, você não sente porque você quer, mas o contexto gera esses sentimentos em você. Imagina aí agora você tentando simplesmente ter alívio e, olha, eu, sincero e honestamente, eu não quero sentir isso. E aí, para você não sentir isso, você acaba se distanciando ainda mais, por exemplo, dos familiares que não estão te reconhecendo como você gostaria. Só que importa para você ter esse familiar, esses familiares por perto. Importa para você o relacionamento. Ou muitas vezes você está se distanciando não necessariamente dos familiares, porque a gente também não muda ninguém. Não tem como a gente manter uma relação quando o outro não quer. Mas com isso você acaba se afastando de todas as pessoas. E quando você gosta de um familiar, quando você gosta das pessoas, quando você sofre inclusive porque você não está sendo reconhecido, é porque gente importa para você. É porque pessoas, estar com pessoas, interagir e ter acolhimento importa para você. É por isso que a tristeza está aí. Então, ao invés de ter essa briga travada para tirar essa tristeza, na presença dela, se comprometa em estar com pessoas, em ser quem você deseja ser com as pessoas. Isso é autocompaixão. Isso é você olhar, perceber seus sentimentos
notar muitas vezes até o que seu cabeça está falando e ao mesmo tempo entender que você é humana. Isso te devolve para a vida. Então, compartilhar as experiências, a nossa humanidade, nos ajuda a essa compreensão. Nos ajuda a termos essa percepção de que se eu não estou só, se existem pessoas que muitas vezes têm esses sentimentos ou sentimentos semelhantes, repito, cada um na sua proporção, na sua intensidade, eu começo então a ter uma abertura maior para entender esses meus sentimentos ao invés de travar uma briga. Você já teve essa experiência de conversar com alguém, falar o que você estava sentindo e a pessoa falar assim, olha, eu já passei por isso. E aí você começa então a ter um diálogo interessante e de repente aquele sentimento e aquele pensamento que você tanto brigava, por você entender que faz parte da experiência humana, faz parte da experiência da vida, você então para de brigar e fala, eu posso me comprometer com a minha vida, mesmo sentindo isso, mesmo pensando o que eu penso muitas vezes, até sobre mim. Eu posso notar que é um pensamento, que é um sentimento, enquanto eu posso agir de uma maneira que realmente é importante para mim. Então, quando eu trago as minhas experiências, eu espero que de alguma forma eu toque você e faça com que de alguma maneira você possa olhar também para a sua vida e entender que você é humana. Aqui não está diante de você uma pessoa resolvida, uma pessoa que não sente nada do que tem conversado aqui, uma pessoa que vive de uma maneira feliz, alegre o tempo todo. Está diante de você um humano que muitas vezes passa por muitas situações difíceis, por tristeza, por frustrações, por decepções. Talvez você não sabe, mas para chegar em uma quarta-feira aqui, passei por situações difíceis ao longo da semana. E muitas vezes eu sentei nessa cadeira e falei com você com sentimentos difíceis presentes. Mas eu nunca abri mão de ser o Jonatas que eu desejo ser para de alguma forma poder te ajudar. E eu espero que ao ouvir isso, de alguma forma, haja um acolhimento para com você mesmo, para que não haja um distanciamento da sua própria vida com aquilo que realmente importa para você. Pessoal, até aqui está fazendo sentido? Sabe? Tá claro? Isso é importante. É muito importante poder ouvir vocês, poder saber se está chegando a informação com clareza, porque isso, como eu sempre falei e repito, me aproxima ainda mais de você, tá bom? Tiazinho colocou aqui, olha, são tantos sentimentos que às vezes não sabemos distinguir sem a ajuda terapêutica, né? Exatamente. Nós somos muitas vezes bombardeados, né, Tiazinho, de muitos sentimentos, pensamentos, e ajuda profissional com certeza auxilia bastante nessa caminhada, né? A Gisele botou que sim, tá claro, então a gente pode seguir, né? A autocompaixão olha só, não é não ter pensamentos autojulgadores, tá? Autocompaixão não significa você não se julgar, porque muitas vezes isso acontece. Lembra que eu falei lá quando a cabeça fica, eu sou fraca, eu não consigo, eu sou o pior que todos. São pensamentos autojulgadores. Então ter autocompaixão não necessariamente não é você não pensar dessa forma, não é você não ter esses pensamentos dessa forma. Mas autocompaixão é, na presença desses pensamentos, agir com bondade para com você mesmo. Ou seja, não é ver você pelas lentes do pensamento, e sim tratar você como você gostaria.
Eu tive uma outra experiência com alguém que falava assim, olha, eu sou impotente. O problema não era o pensamento de sou impotente, o problema era o que a pessoa fazia quando esse pensamento estava ali. Desistia de fazer o que iria fazer, desistia de estar com quem gostaria de estar. Esse é o problema. Porque muitas vezes a obediência a esse pensamento faz com que a pessoa se distancie da vida que ela gostaria de estar levando. Aí se torna um problema. Aí é olhar o mundo pelas lentes do pensamento. Mas quando você percebe que, olha, nesse momento eu estou tendo o pensamento que eu sou impotente. Nesse momento foi o que eu falei para vocês, eu estou tendo o pensamento de que eu não estou sendo bom o bastante ou claro o suficiente. Mas isso não me gera obediência para encerrar a live e sair daqui para ter um alívio. Eu noto o pensamento, enquanto eu sou quem eu desejo ser. Então, autocompaixão não é nunca existir um pensamento como esse. Porque parece que quando você fala de autocompaixão, é você olhar para você mesmo sempre com aquela perspectiva de motivação, né? Você consegue, vai lá, vai dar tudo certo e tal. Parece que a autocompaixão é isso, é você ter sempre piedade de você mesmo, né? E na verdade é uma autobondade. É mesmo na presença de pensamentos e sentimentos difíceis, você ter a bondade para com você mesmo, de poder se permitir se comprometer em agir de uma maneira que vai fazer com que a sua vida seja significativa. Daí entra aquela pergunta que eu fiz lá no início e que, como eu falei, está na nossa postagem, né? Como você trataria seu amigo, sua amiga ou uma pessoa que você ama passando, por exemplo, por uma ansiedade ou tendo sentimentos e pensamentos difíceis? Como é que você trataria essa pessoa? Como é que você trataria um irmão, uma irmã, aquela pessoa que você ama? E quando eu falo irmão ou irmã, não necessariamente os laços sanguíneos, mas uma pessoa que você tem uma consideração enorme, um amor muito grande. Como é que você trataria essa pessoa quando essa pessoa perde alguém querido? Quando essa pessoa acaba com um relacionamento? Quando essa pessoa perde uma entrevista de emprego? Quando essa pessoa foi ignorada pela família? Tivemos aqui um comentário sobre isso. Como é que você trataria uma pessoa que você ama passando por situações como essa? Pensa aí um pouquinho. Vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Pensou? Como é que você trataria essa pessoa? Como é que seria essa experiência? Se seu amigo, se essa pessoa amada está sofrendo, por não estar vivendo como gostaria, se está distante dos valores, você não trataria com gentileza? Você não teria uma generosidade de se aproximar dessa pessoa? Ok, talvez você falaria exatamente isso. Olha, ok, fulano, aconteceu, mas eu estou aqui com você para lidar com isso, com o que aconteceu. Talvez seria essa sua postura, não é? Talvez essa seria a sua postura. Verdadeiramente, você amando um amigo, você amando uma pessoa, é difícil pensar que você iria desistir dessa pessoa, que você iria ignorar essa pessoa, que você iria fazer com que, de alguma forma, ela não seguisse a vida dela, que você... É difícil pensar que você não iria trazer ela de volta para aquilo que faz sentido para a vida dela. Então, eu pergunto para você, você faz isso com você mesmo? Você faz isso com você mesmo? Pessoal, autocompaixão passa, primeiro, notar e perceber os nossos pensamentos e sentimentos sem gerar obediência. Segundo lugar, autocompaixão é humanidade compartilhada. É você dividir as suas experiências, entender que você não está só e que isso faz com que você tenha uma abertura para sentimentos e pensamentos difíceis, diminua essa briga e tenha então, ao diminuir essa briga, espaço para preencher com aquilo que realmente é importante na sua vida. E terceiro, autocompaixão
é autobondade. É pensar como você trataria alguém que você ama, como você ajudaria alguém que você ama, e você ter clareza em como você pode tratar você mesma. Porque quando você começa a fazer esse exercício, olha, eu tenho alguém que eu amo, eu não iria desistir dessa pessoa, eu iria fazer com que ela voltasse para a vida dela, eu iria tentar de tudo para que ela voltasse a viver os valores dela, eu não iria deixar de forma alguma essa pessoa de lado, eu ia ter essa gentileza, eu ia ter essa generosidade. Imagine você fazendo isso com você também. Então, autocompaixão passa por esses 3 caminhos. Notar e perceber sentimentos e pensamentos que são difíceis, mas sem gerar obediência. Ter essa humanidade compartilhada e essa autobondade. Mais uma vez, pessoal, tá claro? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Novamente, Gisele botou sim. Isa também botou aqui, está claro sim. Gui Amaral, meu irmão, meu amigo, meu irmão, meu primo, profissional nota 1000, super claro. Brigadão aí pela tua presença, pela tua audiência. Silvana aqui com a gente também, Fabiana, Gica, minha mãe também acompanhando de longe aí, tá lá em Tocantins. Obrigado pela presença. Então é isso, pessoal, sabe? Falar comigo, falar sobre mim, e muitas vezes falar comigo e sobre mim, como eu falaria com alguém que eu amo, é praticar a autobondade, é ter um acolhimento consigo mesmo. Por isso que a humanidade compartilhada, os 3 processos estão interligados. Porque a humanidade compartilhada também me faz ver o humano que eu sou. É interessante porque quando a gente fala de felicidade, ninguém corre dela. Quando a gente fala de alegria, ninguém corre dela. Claro, é gostoso de sentir. Mas os sentimentos difíceis a gente aprende o tempo todo que a gente tem que evitar. Então, é nesse sentido que se eu começo a olhar para a minha pessoa enquanto ser humano, eu entendo que a alegria e a felicidade não sou eu que escolho, mas é um contexto que faz com que eu sinta. Por isso que tristeza, ansiedade, também não sou eu que escolho, mas um contexto que gera isso. Então, humano sente alegria, humano sente ansiedade, humano sente felicidade, prazer, humano sente angústia e tristeza. O problema não é sentir, é quem a gente se torna ao sentir, é o que a gente faz quando a gente está sentindo. Tá certo? Beleza? Pessoal, inclusive, volto a repetir, tá? Olha, Jonatas, isso me ajuda a lidar com ansiedade. Bacana demais. Compartilha e vamos ajudar pessoas. E se eu te pergunto, tem te ajudado? Tá fazendo sentido? E a tua resposta é sim, e por isso mesmo trouxe você para o nosso diálogo e para a nossa live aqui, então compartilha, tá? Agora deixa eu te falar uma coisa também, honestamente. É suficiente esse processo da autocompaixão para a gente lidar com a ansiedade? Ajuda bastante, mas não é suficiente, tá? Suficiente está dentro de um método que nós temos apresentado aqui ao longo dos nossos encontros e que tem 6 processos. Aí eu posso dizer que esse método sim é suficiente para a gente lidar com a ansiedade. A autocompaixão ajuda, tá? Ajuda. O que nós discutimos aqui hoje ajuda bastante. Com ansiedade, mas também com outras emoções, mas também com outras experiências dolorosas e complicadas. Mas não é suficiente. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esses 6 processos, olha, vai lá no meu canal do YouTube, tá? Como eu te falei lá no início. E também aqui no Instagram nós estamos postando diariamente conteúdos que envolvem esses 6 processos. E lá você vai poder ter uma clareza maior. Lá a gente fala sobre compreender seus sentimentos,
Então eu abro parênteses aqui para uma aceitação, né, que passa por uma compreensão dos sentimentos. A gente falou aqui um pouco hoje, a autocompaixão trabalha com 3 processos do que nós falamos aqui hoje, que é a aceitação, que é justamente compreender seus sentimentos, a disfunção cognitiva, esse nome estranho, perceber os pensamentos sem gerar uma obediência, né? E o eu observador, porque você precisa se observar para tudo isso, né? Que a gente chama do self-observador. Então passa por 3 processos. Por isso que ajuda, mas não é suficiente, porque nós temos 6. E lá no meu canal do YouTube você vai poder ter uma clareza maior através desses 6 que eu já falo lá um pouco sobre eles, né? Que seria compreender seus pensamentos, perceber, melhor dizendo, seus pensamentos, né? Que é essa difusão cognitiva, compreender seus sentimentos, que é a aceitação, momento presente, eu falo sobre isso, inclusive quando Gisela botou aqui, né, que já está pensando no amanhã, eu falo um pouco sobre o momento presente, que não necessariamente está dentro da autocompaixão, mas é um conceito que a gente trabalha. Momento presente não é eu estar aqui o tempo todo, momento presente é essa habilidade de poder notar a minha cabeça me levando para o amanhã ou para o que aconteceu, e quando eu noto, gentilmente eu volto a fazer aquilo que está acontecendo aqui agora. Então eu falo sobre isso, eu falo sobre o eu observador. A partir do momento que eu falo que eu estou pensando, sentindo, e muitas vezes isso sobre mim mesmo, né? Olha, sou fraca, não estou sendo suficiente. Isso é um eu observador, eu estou observando a mim mesmo. Então isso também me dá uma clareza, né, daquilo que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, me dá uma liberdade de escolher aquilo que realmente eu quero fazer. Eu falo sobre valores, porque a gente precisa ter claro o que é importante para a nossa vida, porque afinal de contas, qual seria o sentido de todos esses processos se a gente não sabe para onde a gente quer ir, né? É como se você falasse assim, eu quero viajar, e aí você entra no carro, mas você não sabe para onde é que você quer ir, né? Você só quer viajar. Então é importante você saber para onde você está indo. E isso a gente fala sobre a questão dos valores e compromisso com os valores, porque não adianta também saber que eu quero viajar, saber para onde eu quero ir, se eu não entrar no carro, no ônibus, no avião, me comprometer e ir nessa direção, né? Então a gente fala sobre tudo isso, e aí sim é suficiente para você lidar com a ansiedade e outros processos difíceis quando a gente fala nessa questão psicológica, tá certo? Então se você for no YouTube, no canal do YouTube e no Instagram, digitar tudo junto, Jonatas Amaral M, você vai poder acompanhar esses conteúdos, vai poder compartilhar, vai se inscrever para dar essa força aí pra gente, e quanto mais a gente alcançar pessoas, mais a gente vai estar ajudando, tá certo? Tem muita gente, e essa iniciativa veio através disso, muita gente parando na rua, fazendo perguntas, as pessoas que descobrem aí o número, perguntando muita coisa, eu falei, poxa, tem como a gente agregar então? Vamos ajudar as pessoas de uma maneira geral, né? Então teve essa iniciativa, e eu acredito que isso vai ser importante na vida de muitas pessoas e tem sido muito significativo para mim, tá bom? Deixa eu ler aqui, interagir um pouquinho mais com vocês. Mais uma vez aqui, Tia Zene botou, né? Que alívio saber que esses sentimentos são inerentes a todos nós, seres humanos. Olha que magnífico, viu, Tia Zene? Isso é humanidade compartilhada. Porque muitas vezes a gente fica ali, poxa, eu sinto tudo isso e parece que é só comigo e problema sou eu, né? Enfim, a cabeça começa a falar muita coisa. Então, quando a gente tem essa clareza que você acabou de colocar aqui, isso é uma humanidade compartilhada, né? A gente poder entender que não estamos sozinhos e, ao mesmo tempo, esse entendimento nos leva para essa abertura de olhar para esses sentimentos, olhar muitas vezes para esses pensamentos, né, e parar de brigar. E aí a gente ganha espaço para viver a nossa vida de uma maneira que realmente importa. Tá certo? Então, mais uma vez aqui o pessoal, né, com a gente. Eu acredito que eu pude contemplar os comentários, né? Infelizmente não tive condições de citar todas as pessoas, inclusive depois eu até recebo alguns recados, olha, eu estava acompanhando a tua live e tal, se eu não falei o teu nome, desculpa, porque realmente muitas vezes não há condição, mas eu quero agradecer muito, muito pelo teu apoio, pelo teu carinho,
né? Tem muita gente aqui que desde o nosso início está presente, né? Está nos apoiando. Isso para mim é uma satisfação muito grande, né? Isso faz com que faça sentido, né? Doar esse tempo e estar aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Então, olha, quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Até a próxima, né? Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui às 19h30. Eu espero ter você aqui comigo. Eu espero continuar descomplicando para você, tá certo? Autocompaixão, autobondade, humanidade compartilhada, compreensão dos nossos sentimentos e pensamentos. Isso pode fazer a diferença na sua vida. Até quarta e quero descomplicar outros assuntos para você. Até lá.